Graças a paz, irmãos. Em 2 Crônicas 7,14, Salomão ele recebeu uma resposta de Deus após a conclusão ali do templo. E fala assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra é imensa, mas a nossa terra é o lugar que estamos nesse momento, o bairro de Jardim Colonial. E a palavra de Deus diz que Ele irá nos ouvir, se clamarmos, e irá nos sarar. Mas do que nós precisamos ser sarados? Ele diz que vai sarar a nossa terra. O que o seu bairro precisa ser sarado? Do quê? Precisamos descobrir. Então, precisa de uma tarefa para isso. Só para vocês terem ideia, como é importante a gente ter um olhar mais específico, e não adianta a gente pensar, o mundo precisa ser sarado, então o que precisamos? Precisamos da paz mundial. Vamos dar uma resposta de Miss e vamos dizer que precisamos da paz mundial? Mas a gente precisa ser mais focado. Para vocês terem ideia, quando eu e meu marido nós estávamos na Inglaterra, eu não imaginava que nós íamos trabalhar com os homeless, que eram os moradores de rua. Nós descobrimos uma necessidade muito grande no bairro onde nós estávamos. Era um bairro lindo, muito completo, muito perfeito. E a necessidade ali daquele lugar, nunca imaginei, mas nós cozinhávamos, a gente cozinhava à noite, e essa comida era servida na igreja para os moradores de rua na Inglaterra. Eu nunca imaginei que estaria num lugar tão rico, oferecendo comida na Inglaterra. Nós fizemos um trabalho aqui, eu fui convidada para fazer um trabalho com Frutificando, e tivemos uma tarefa com essas crianças, né? Elas tinham que escrever e desenhar um quadro do futuro. O que elas visam para o futuro, né? 100%, não vou dizer 100%, mas 99,9%. Uma das coisas boas que eles colocaram foi: quero ser jogador de futebol. Né? E tudo bem. Outras coisas foi pedido para ser colocado nesse quadro de futuro. Antes de falar do deles, eu vou dar um exemplo para vocês. O que uma criança visa do futuro dela, uma criança de um lar funcional. Foram coisas que eu escutei de crianças aqui da nossa igreja. Uma de 4 anos disse o seguinte: uma das preocupações dela, em um momento que ela teve uma visão de futuro, foi: mamãe, por favor, não esqueça o meu véu no dia do meu casamento. Isso não pode faltar. O meu véu, não. Ela só tem 4 anos de idade. Outro garoto, ele insiste que, na visão dele de futuro, ele tem, nos seus auges da sua maturidade, de 10 anos de idade, ele diz: estarei casado com 3 filhos e estarei trabalhando e sustentando a minha mulher. Essa é a visão de futuro dele. São visões de futuro de crianças que têm a sua mentalidade pura, a sua infância preservada. E volta agora para o trabalho com Frutificando. Nesse quadro, além de eles escreverem essas questões, eles tinham que colocar um medo, uma coisa ruim, que eles não gostariam que acontecesse no futuro deles. Olha só, hein? Uma criança de 4 anos, o grande medo dela é que ela não tenha o véu no dia do casamento. Que horrível, né? Mas olha que interessante o que eu vi nessas crianças. Uma colocou o seguinte:
Desculpa se eu me emocionar. Não estava preparada. Uma criança de 6 anos. O medo dele. Eu tenho medo de ficar desempregado. No meu futuro, eu não quero ficar desempregado. Um outro de 7 anos. Ele disse: eu não quero que na minha casa tenha necessidade. Não quero que a gente fique sem calçados. Eu quero que a gente tenha sapatos. E que a gente tenha roupa e comida. Um outro, não entendi, mas ele não quis colocar nada. E a gente foi perguntar para ele por que ele não estava fazendo o quadro dele de futuro. Ele disse que ele não tinha sonhos e que o sonho dele não ia se realizar. Ele nem precisava, porque ele sabia que ele ia morrer. A irmã dele tinha morrido recentemente e ele nem sabia. Ele foi informado 2 semanas, eu creio, depois que a irmã dele havia falecido. Ela foi encontrada morta na próxima rua de casa. Então, voltando agora para Crônicas, o Senhor disse que sarará a nossa terra. Mas nós precisamos saber do que nós precisamos ser sarados. Né? O nosso povo, aqui, a comunidade onde nós vivemos, ela precisa ser sarada de coisas que para você é comum. Coisas que as suas crianças não se preocupam. Ela está preocupada se no futuro ele vai ter o cachorro que ele sempre sonhou. Com 4 anos, ela pensa se realmente ela vai ter o véu quando ela entrar no casamento. Mas essas crianças elas têm preocupações de adultos, sobre fome, necessidade, ausência. Um diz que ele não quer passar o futuro dele dentro de hospital. O outro disse que ele não quer ser desaparecido. Por que será? Então, essa é a necessidade da comunidade que nós estamos inseridos. Às vezes não parece, mas quando a gente procura mais um pouquinho, é isso que a gente vai ver. Talvez o seu filho tenha sonhos simples, mas as crianças que ele brinca aqui e que ele convive têm outras necessidades que talvez você não entenda. E talvez você não entenda algum comportamento de algumas crianças, mas porque também você não sabe o que tem por trás disso. Né? Então, a gente vai poder orar, clamar, pedir perdão dos nossos pecados e saber especificamente sobre o que nós precisamos ser sarados, se a gente se interessar em conhecer e abrir o nosso coração para a necessidade daquele que está aqui, do nosso ladinho. Amém? Obrigado, irmã Gleice. O nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele vê essas crianças e olha o sentimento que vem no coração do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus. Mateus capítulo 9, o verso 36. Mateus capítulo 9, o verso 36, e este é o coração do nosso Mestre Jesus, e é o que o nosso Mestre Jesus anseia, deseja ver no seu coração e no meu coração nesta noite. Mateus capítulo 9, o verso 36. Mateus 9, 36, Jesus diz assim: ao ver as crianças e as famílias do frutificando, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. As famílias que nos cercam aqui na nossa comunidade estão aflitas,
desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Talvez a maioria de nós, em nossa convivência, não convive muito com pessoas aflitas e desamparadas, não é verdade? Não. Aqui na realidade, principalmente aqui no nosso bairro, a gente vive próximo, em outros bairros, e mesmo nos jardins, mesmo em Perdizes, em qualquer bairro. Por mais que as pessoas sejam muito bem supridas financeiramente, mas nós vemos as pessoas aflitas, profundamente aflitas, desamparadas, e Jesus, vendo toda essa multidão aflita e desamparada, ele tem uma profunda compaixão dessas pessoas. Não é diferente da nossa realidade, aquilo que Jesus contemplou no seu tempo ali. Aquelas multidões aflitas e desamparadas, como ovelhas que não tem pastor, não é diferente nos nossos dias. As multidões estão aí aflitas e desamparadas ao seu lado, como seu vizinho, seus parentes, pessoas que precisam algo que traga solução, alívio à sua aflição e para que elas não sejam mais desamparadas. Então, o nosso Jesus, o que Jesus quer dar para essas pessoas? O que ele tem para o coração aflito e desamparado? Está em João. Jesus diz em João 14, 27 o que ele quer dar. E que ele dá, de fato, aos corações aflitos e desamparados. João, capítulo 14, o verso 27. Olha o que ele nos dá para esses corações aflitos e desamparados. João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, de uma forma enganosa, superficial e que de fato não preenche, não supre a aflição, não traz amparo ao desamparado. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Por isso, não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Não se perturbem os corações, porque eu vou fazer de você uma casa de paz. Eu farei da sua vida, da sua casa, da sua alma, uma casa de paz. A minha paz lhe dou. Hoje, você aqui pode estar aflito, aflita, com medo e se sentindo só, desamparado, desamparada. Mas o nosso Jesus quer colocar a paz dele no seu coração, que trará para você alívio da aflição e encherá o seu coração da presença dele e você se sentirá amparado, amparada, seguro, segura, e o medo vai passar pela paz dele no seu coração. E o que ele quer fazer, encher o seu coração de paz. E você que já está em paz, na paz de Jesus, ele quer fazer essa paz transbordar aos corações, às multidões que não têm paz. E ele confia a você e a mim esse privilégio de nós transbordarmos a paz que está no nosso coração aos outros por compaixão, amor e com muita alegria transbordar esta paz. Então, neste propósito de receber paz, encher nosso coração da paz que ele dá, que ele traz para você,
você encher o seu coração da paz de Cristo hoje, e encher o seu coração ao ponto de transbordar, de você querer transbordar essa paz aos aflitos, às pessoas que precisam, e Ele faz a casa de paz em você, e quer fazer através de você casas de paz da vida das outras pessoas que ainda não estão em paz. Então nós vamos nos colocar nas mãos de Deus assim, com este coração, como deixar Ele transformar nossa casa numa casa de paz e dispor a nossa casa de paz para transbordar em paz para os outros. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a caminharmos de todo o nosso coração nessa direção agora, fazendo a vontade do nosso Pai, boa, agradável e perfeita. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor vê, ó Deus, como está o meu coração, o Senhor vê como está a minha vida, o Senhor sabe, ó Deus, até onde eu estou aflito, necessitado, desamparado, com medo. O Senhor conhece toda a realidade do meu ser muito melhor do que eu. E, ó Deus, as circunstâncias, as dificuldades que eu estou passando, ó Deus, na minha vida, o Senhor sabe, Deus, como estou, ó Pai, e todo o contexto, o Senhor conhece todas as coisas. E eu estou vendo aqui claramente que Jesus tem compaixão de mim e dá a paz. Ele é o príncipe da paz e quer encher o meu coração de paz. E eu que estou, Pai, com o coração já em paz, cheio da paz, Deus, que transborde a Tua paz através da casa de paz que sou eu, para que outras pessoas também tenham nas suas vidas esta casa de paz, nas suas famílias esta casa de paz, nas suas casas seja um lar de paz, através, Deus, da minha instrumentalidade. Eu me coloco à tua disposição, fala, me ensina o que é necessário, e eu farei, ó Deus, na tua paz, e sendo, ó Deus, este mensageiro de paz que o Senhor deseja que eu seja. Estou me colocando nas tuas mãos, muito agradecido, ó Deus, por este privilégio de ser usado, cada irmã que ser usada nas tuas mãos para a tua honra e glória, Deus. Muito obrigado, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, antes da pandemia, a nossa igreja, ela subiu um nível. Antes da pandemia, a nossa igreja subiu um nível no que diz respeito à evangelização, a fazer discípulos, a cuidar melhor desses discípulos, quando nós iniciamos as nossas células. Com os grupos pequenos, nós estamos cuidando das vidas melhor. Veio a pandemia, desestabilizou tudo isso muito, e nós então nos reestruturamos. E há anos, eu esperava como pastor o dia de hoje. Há anos que eu estou em oração, nós estamos em oração, esperando o dia de hoje. Porque antes da pandemia nós já estávamos quase prontos a começarmos as casas de paz e nos lançarmos mesmo à evangelização, como talvez nunca na história da nossa igreja a gente se lançou a alcançar os perdidos. E chegou esse dia hoje, de nós vermos, entendemos, hoje a igreja está pronta, hoje a igreja está, é o tempo de Deus, para nós começarmos as casas de paz e subirmos mais um nível, não para nos sentirmos importantes, não é patamar de importância ou coisa assim, mas a igreja ela vai crescendo, vai amadurecendo e vai avançando a alcançar pessoas, a cuidar bem dessas pessoas, em fazer discípulos. Então nós vamos hoje subir mais um nível, avançarmos mais um nível no que diz respeito à evangelização, a fazer discípulos e cuidarmos bem desses discípulos nas nossas células e também individualmente, um a um. Estamos
nesse processo, nessa transição e amadurecendo, aprendendo que a razão de nós existirmos é nós fazermos discípulos. Então nós vamos aprender e vamos aprender com o nosso Mestre Jesus. E Jesus, quando ele disse, olha, ide fazei discípulos, ide pregai o Evangelho, Jesus, antes disso, ele criou uma estratégia muito simples. E ele nos ensina essa estratégia, e ele moveu 72 discípulos. E esses 72 discípulos de Jesus, ele enviou esses 72 para irem de casa em casa, e esses discípulos foram de casa em casa, em duplas, e falaram da paz de Jesus. Foram lá instituir verdadeiras casas de paz, ali como nós vemos em Lucas. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, é relatado essa estratégia tão simples e tão poderosa que veio do coração do nosso Jesus e que Ele deseja que nós estejamos seguindo no fazer discípulos, em alcançar pessoas que não conhecem Jesus e evangelizar para que eles creiam, sejam discípulos também do nosso Senhor Jesus. Está em Lucas capítulo 10, o verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. No verso 5, diz assim, quando entrarem numa casa, aí Jesus instrui, eu vou dividir vocês em duplas e eu vou mandar vocês essas casas. E ele então começa a treinar, instruir os seus discípulos e diz assim, olha, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. O que eles vieram anunciar? A paz de Jesus. Paz seja nesta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Então, qual a instrução de Jesus? Você vai chegar naquela casa e vai dizer, paz seja nesta casa. Se houver um homem, uma mulher, alguém, diz ali do homem, porque é importante que haja permissão, um coração aberto ali, daquela pessoa que vai estar ali regendo aquela casa. Então, que haja uma abertura, que se abra aquela casa, ou alguém naquela casa que será um filho da paz, uma filha da paz, onde nós vamos chegar e vamos oferecer a paz de Jesus e aquela pessoa vai querer a paz de Jesus, vai abrir o seu coração para receber a paz de Jesus. Essa estratégia de casas de paz, muitas das nossas igrejas batistas têm feito com resultados extraordinários. Muita gente tem sido alcançada por Jesus, creem em Cristo, se tornam discípulos, são batizados, estão ali agora fazendo discípulos e está sendo algo muito usado na vida das nossas igrejas. A Igreja Batista da Graça, ali do pastor Marcelo, a Igreja Batista Esperança também, a Igreja Batista Central ali de Belo Horizonte. Então, essas igrejas que nós conhecemos, essas igrejas que nós convivemos dentro do mover também das nossas células e tudo mais, elas desenvolvem casas de paz e muita gente tem sido alcançada através das casas de paz e tem sido uma bênção. Então, como é que nós vamos aplicar aqui na nossa igreja? Como é que nós vamos fazer aqui na nossa igreja? Os irmãos sabem que o colonial, a nossa igreja, é a nossa igreja. Então,
qualquer estratégia, qualquer iniciativa, vai ter a cara da nossa igreja. Nós precisamos adaptar dentro da realidade da nossa igreja. Então, como é que nós, aqui, a Igreja Batista do Jardim Colonial, fará, então, as casas de paz? Então, como nós vamos fazer? Agora, os líderes de célula, nós já temos as células em nossa igreja, os líderes de célula vão ajudar a separar as duplas. Então, na própria célula dos líderes de célula, eles vão, então, ali ajudar a escolher e separar as duplas na sua própria célula. Então, a célula vai se dividir em duplas. Não que não vai ter mais célula, vai ter as reuniões da célula normais, mas para essa investida, essa iniciativa de nós fazermos as casas de paz, as duplas então serão criadas na própria célula, dentro da própria célula. Mas eu não faço parte de uma célula. Então nós incentivamos você a fazer parte de uma célula, para que você seja organizado junto aí com esse mover e seja usada por Deus para alcançar as pessoas para Jesus. E talvez isso, eu sei que será, talvez nunca você visitou alguém e falou da paz de Jesus para essa pessoa. E vai ser a primeira, talvez, oportunidade da vida de muita gente. E que seja esta oportunidade para você. Mas eu não tenho aptidão, eu sou retraído, a minha área é outra. Irmãos, Jesus chamou todos nós para fazer discípulos e evangelizar as pessoas. Por mais que você não tenha aptidão, por mais que você seja novo ou antigo na igreja, o que for, Ele chama todos nós. Todos nós que acreditamos, que cremos em Jesus e somos salvos, nós temos condições suficientes para nós falarmos de Jesus às pessoas. É só a gente se dispor. Então nós vamos dividir em duplas, nos multiplicarmos em duplas. Terça-feira agora é uma reunião com os líderes e vice-líderes de células para nós darmos todas as orientações, os detalhes de como isso será feito. Então precisamos que todos os líderes e vice-líderes de célula estejam presentes agora na terça-feira. Depois, as duplas, cada dupla fará uma visita. Fará uma visita, então, a uma família. Qual a prioridade que nós vamos, então, avançar visitando? As famílias dos alunos do Frutificando. Da escola de música, do Frutificando. Então, são estas famílias que nós estaremos visitando em primeiro lugar. A nossa prioridade máxima são as famílias das crianças do Frutificando. Então imagina você chegando ali e visitando uma família dessa, e ali você vai oferecer, então, a casa de paz. Então nós vamos já dizer como você vai chegar e fazer isso. Nós vamos então começar com as famílias do Frutificando e temos gente, vamos ter duplas, nós sabemos que você vai poder se dispor muito mais do que suficiente para visitar as famílias do Frutificando. E também nós vamos visitar aquelas famílias que nós começamos a orar desde o começo do ano. Lembra aquelas 3 famílias ou 5 famílias que você começou a orar desde o começo do ano e nós fomos intercedendo por aquelas famílias? Aquelas famílias. Você também poderá visitar essas famílias e também outras famílias que você conhece. E a gente abrir esse leque, não deixando as famílias do Frutificando, não deixando essas famílias, nós estamos intercedendo por elas, mas também outras famílias que Deus vai abrir oportunidade. Famílias que as pessoas dessas famílias não conheçam a paz de Jesus, para que elas venham conhecer a paz de Jesus. Numa família onde todo mundo já conhece a paz de Jesus, não faz sentido. Mas se naquela família tem só uma pessoa, ou a maioria daquela família, daquela casa, não conhece a paz de Jesus, pode ser também, só tem uma pessoa, às vezes é membro da igreja aqui, ou não, mas a pessoa já conhece a paz de Jesus, você também pode começar uma casa de paz naquela casa.
Mesmo que tenha uma pessoa que conheça, mas a grande maioria dos parentes não conhecem. Então você também pode começar uma casa de paz, né, na casa dessa pessoa que já é salva, já conhece a paz de Jesus. Então nós vamos avançar oferecendo então essa casa de paz. Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai chegar? A gente vai visitar, por exemplo, as famílias do Frutificando, e nós vamos chegar na casa e vamos dizer, olha, nós somos lá da Igreja Batista do Jardim Colonial, lá do Projeto Frutificando, que o seu filho está participando, e antes a gente vai combinar e tudo mais, e avisar que nós vamos passar ali para fazer uma oração com a pessoa. E aí a gente marca o horário direitinho com a pessoa e chega ali e fala, olha, nós estamos aqui para orar por você. Você tem algum pedido de oração? Você gostaria de fazer algum pedido de oração? Tem alguma necessidade que você tenha, que a gente possa orar por você? Aí a pessoa vai falar os seus pedidos de oração. Algumas pessoas choram, algumas pessoas se quebrantam, alguma vai dizer a pessoa, foi Deus que mandou você aqui. Haverão pessoas interessadas só financeiramente, haverão pessoas querendo a Deus, haverão diversos tipos de situações. A gente vai orar por aquelas pessoas, compartilhar rapidamente um versículo da palavra de Deus, e aí a gente vai oferecer para aquela pessoa. Você gostaria, olha, dentro dessa situação que você apresentou, dentro dessas necessidades, receber oração aqui durante um mês na sua casa, uma vez por semana? Nós dois, você vai estar com a dupla, né? Nós dois vamos vir aqui, nós duas, nós vamos vir aqui, um casal, nós viremos aqui, nós vamos viremos na sua casa e a gente vai orar por você. Por exemplo, se você puder, às terças você pode, ou quarta, ou sexta, todas as sextas-feiras nós vamos vir aqui orar com você. E a gente tem um tempinho aqui juntos, compartilhar um pouco como a gente leu a palavra de Deus, vamos compartilhar a palavra de Deus e orar por essas necessidades. Vamos fazer esse propósito de oração, você gostaria? Aí a pessoa, se for uma pessoa, filho ou uma filha da paz, sim, eu gostaria muito. Vai ser uma bênção para a minha casa, para a minha família e para a minha vida. E eu já vou chamar a minha vizinha, eu já vou chamar fulano, eu já vou chamar ciclano. Então tem gente que abre o coração, você vai entender que ali é um filho e uma filha da paz. Ela quer a paz de Jesus. Outros não vão receber. Outros não vão receber. Mas nós vamos lá e vamos oferecer a paz. Alguns receberão, outros não. Como Jesus falou para os discípulos, vocês vão chegar ali, vocês vão anunciar a paz vai repousar sobre o Filho da Paz, ou senão a paz vai voltar para vocês. Então é isso que vai acontecer. Alguns aceitarão, outros não aceitarão. Se não aceitar, você agradece a oportunidade, tudo, e depois visita uma outra casa. Até que se abra uma casa, ali tem um filho ou uma filha da paz, que receba, que queira receber, então, aquele mês de oração, e nós vamos, então, durante 4 semanas, orar com aquela pessoa e compartilhar da palavra de Deus. O que nós vamos compartilhar? Nós vamos dar um material para os irmãos, vamos treinar os irmãos num domingo de manhã. Então tudo será feito com muita base, você estará pronta e saberá o que falar ali aquelas vidas e debaixo de oração e tudo mais, Deus vai ali nos mover e vai ser uma bênção muito grande que nós vamos poder estar trazendo aí para essas pessoas. Agora, gente, pensa aqui comigo, olha. Acabou os quatro dias, o mês terminou. Você foi então 4 semanas ali, você testemunhou de Jesus, você orou por aquelas pessoas e Deus está trabalhando, está movendo. No final dos 4 encontros, já alguém pode ter se convertido, já os corações vão estar mais abertos, mais maleáveis. E aí nós vamos convidar para a pessoa, se a pessoa quiser continuar aprendendo da palavra de Deus, recebendo oração, vir para uma célula.
Então você vai convidar essa pessoa para ir numa célula. Nós fazemos uma reunião numa casa que também é uma casa de paz, e você vai poder estar conosco ali recebendo mais oração e tal. Eu quero ir sim. Então marca, vai junto, busca a pessoa lá na casa, leva junto no dia da célula e começa a participar da célula. Ou também a pessoa diz que você oferece, você gostaria de continuar esses estudos na sua casa? Sim, gostaria. E aí você pode abrir uma nova célula na casa dessa pessoa. Já imaginou? Aquela casa humilde, pessoas necessitadas, e a pessoa já chamou o parente, já chamou a vizinha, formou ali uma célula. E eles estão com fome e com sede, então vamos ter uma célula ali, abrir uma célula nova naquela casa. E Deus te usou e vai te usar muito mais. E vai ser uma bênção muito grande. Então, as oportunidades, as possibilidades são muitas das pessoas poderem entender o Evangelho, saber da paz de Jesus, receber a paz de Jesus, serem salvas através da sua instrumentalidade, e você vai ser usado, vai ser uma grande bênção. Agora, o que Jesus traz nessa estratégia tem um ponto fundamental. Está tudo desenhado na estratégia, ele explica tudo direitinho, mas tem algo que Jesus orienta, que é fundamental. Sem isso, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Ele está dizendo aqui em Lucas 10, 2. Ele está explicando a estratégia, eu vou dividir vocês em duplas, mas, olha aqui, olha, Lucas 10, 2. Veja lá em Lucas capítulo 10, verso 2. Que é fundamental e nós vamos fazer primeiro, antes de qualquer outra coisa. Lucas capítulo 10, o verso 2. E disse-lhe, a colheita é grande, ou em outra tradução, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual que é o principal problema aqui? Pouco trabalhador. Nós devemos ter aqui talvez umas 150, 200 pessoas, mas tem pouco trabalhador. Então nós vamos identificar aqui, já começamos a identificar a necessidade. Mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam, outra tradução, roguem ao Senhor da seara, da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita, para a sua seara. Então, o que nós vamos fazer antes de nos movermos para qualquer lado? Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos buscar a face do nosso Deus vivo. Nós vamos interceder, nós vamos orar, nós vamos nos derramar na presença de Deus e clamarmos a Deus para que não seja nós, que não seja na nossa força, que não seja o que nós queremos fazer, mas que Deus, então, esteja nos envolvendo, nos fortalecendo, nos capacitando e nos usando de forma extraordinária, milagrosa. Nós vamos ali como homens e mulheres de Deus para sermos usados nos milagres de Deus, na operação sobrenatural de Deus, para que haja transformação, para que haja salvação, transformação, restauração de vidas e de famílias. Por isso precisamos orar, precisamos interceder. Agora, que tipo de intercessão? Que tipo de oração? Aí a gente precisa subir mais alto. Que tipo de intercessão? O que Deus quer nos ensinar e nós amadurecermos como igreja? Você é igreja, eu sou igreja. Quando a gente está falando igreja, estamos falando com você, estou falando comigo, indivíduo, a gente já aprendeu isso. Você é igreja, eu sou igreja. Aonde Deus quer te conduzir, os caminhos altos de Deus. Que tipo de intercessão? Está no verso 3 de Lucas 10. Vão, está indo, ide, vão, mais uma vez, olha. Ide, pregai, vão. Eu os estou enviando
como cordeiros entre lobos. Ai, que bonitinho, né? Os cordeirinhos, né? Vão lá se dividir em duplas, 2 cordeirinhos, e vão ali visitar as pessoas carentes e necessitadas. Oh, que lindo, que maravilhoso, que o que vamos fazer? Tanta bondade e tanta amorosidade. Jesus nos adverte que Ele, eu e você, em duplas, vamos visitar lobos. Enquanto visitamos lobos, nós somos os cordeiros. E o que um lobo faz com um cordeiro? Devora, estraçalha, arrebenta. E é o que acontecer com 72. Eu envio vocês como cordeiros. Jesus não está brincando, Jesus não está exagerando, Jesus não está sendo irônico. Jesus não está aqui numa figura de linguagem. Vocês estão indo visitar lobos. E vocês são os cordeiros. Irmãos, nós estamos numa batalha, numa guerra. O que você vai encontrar nessa casa são homens e mulheres, alguns possessos literalmente por demônios, e casas que foram trabalhadas durante anos, vidas profundamente amarradas nas garras de Satanás. E você poderá ser agredido até, poderão até soltar cachorros sobre você, poderão humilhar você, rebaixar você, desprezar você. Não vai ser nada agradável. Nós estamos numa cultura evangélica do que eu preciso me sentir bem na igreja. Eu preciso me sentir bem indo fazer a visita, porque, se não sei o que pode acontecer comigo. Jesus já fala o que vai acontecer com você. São lobos e você é cordeiro. Então, o que precisa ser feito para que o cordeiro converta lobos em cordeiros? Isso que é algo extraordinário. E o que vai acontecer? Você já viu o lobo ser convertido em cordeiro? Eu já vi muito. Eu era um lobo e fui convertido em cordeiro, você também. E ele converteu a gente em cordeiro através de outros cordeiros. Então o que você precisa fazer? Você é cordeiro, não é? Agora, dentro de você, o que é mais forte? Aquele que está dentro de você ou aquele que está fora de você? Quem é mais forte? Aquele que está dentro. Que é o Espírito Santo do nosso Deus que nos capacita para a missão. Mas em Efésios capítulo 6, o verso 10, diz assim, olha, abre a sua Bíblia lá em Efésios 6, 10. Olha o que diz ali, olha. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O Espírito que te habita é forte, muito mais poderoso que qualquer demônio, que qualquer lobo, que qualquer pessoa. Nós somos robustecidos de poder de Deus. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você, flui em você, se você se fortalece nesse poder. Se você não se fortalece nesse poder, sabe o que vai acontecer? Os lobos vão vencer. E você será devorado, devorada pelos lobos. É exatamente isso que vai acontecer. Olha o que diz.
Fortalecei-vos no Senhor, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, que pode, contra qualquer lobo, contra qualquer demônio, contra qualquer situação. Você precisa então, eu preciso, todos nós nos fortalecemos no poder de Deus e irmos a esta casa enfrentar estes lobos. Nessa guerra, nessa batalha espiritual, você sabe, você já conhece o contexto de Efésios 6. É um contexto de batalha espiritual, onde você vai vestir toda a armadura para enfrentar demônios. E nós vamos enfrentar lobos, nós vamos enfrentar demônios. E você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para vencer e conquistar estas vidas, esses lobos para Jesus, e a paz de Jesus vai entrar nos seus corações e essas pessoas serão transformadas em cordeiros, recebendo o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo como você tem, como foi feito com você. Quando um filho da paz, quando alguém falou de Jesus para você, você recebeu e você foi salvo e a sua vida transformada. Acontecerá o mesmo com essas pessoas, mas você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, que tipo de intercessão nós vamos fazer? Que tipo de oração nós precisamos fazer? Está aqui claramente, Joel, o tipo de... porque é uma batalha, uma luta, o tipo de oração, de intercessão que nós vamos avançar neste mês fazendo. Vamos começar a partir de hoje. Está em Joel, capítulo 3, versos 9 e 10. Joel, capítulo 3, os versos 9 e 10. O tipo de oração que você precisa fazer de intercessão. Joel 3,10. Profetas menores, lá no Antigo Testamento, é um pouquinho difícil de achar, mas você chega lá. Está na Bíblia, viu? Pode crer que está lá. Joel, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Joel 3, versos 9 e 10. Diz assim o verso 9: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra. O que nós vamos fazer? Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem e ataquem. Todos os homens e mulheres de guerra aproximem-se, se levantem e ataquem. A sua oração, a sua intercessão precisa ser uma oração, uma intercessão de ataque, de guerra, de enfrentamento, de atacar as trevas, o inferno, e o inferno não prevalecerá contra você, que é a igreja de Deus. O inferno não prevalece contra a igreja de Deus que avança, falando da paz de Jesus, do amor de Deus aos perdidos, aos aflitos, aos que têm medo, aos desamparados, aos necessitados. Tenham eles muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas você e eu somos vocacionados, como já temos aprendido, chamados por Deus, e nós iremos em duplas, nós falaremos de Jesus a essas pessoas, mas precisamos individualmente nos fortalecer na força do seu poder, orarmos, intercedemos uns pelos outros, e orarmos por essas vidas com intercessão de ataque. Nós avançaremos atacando as trevas, os demônios, toda a mentira, todas as cadeias espirituais, o que envolva aquelas vidas, aquelas famílias. Nós estamos ali para
irmos como ministros do Deus vivo e desbaratarmos aquilo. Não vamos ali desprevenidos, despreparados, desorientados, pelo contrário. Seremos muito bem treinados como guerreiros e começamos a ser treinados hoje como guerreiros de oração de intercessão. A decisão que você precisa tomar é essa decisão de ser um guerreiro, uma guerreira de Deus e se levantar como guerreiro e guerreira de Deus. Olha o verso 10, em Joel. Forjem seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Diga o fraco, eu sou um guerreiro. Diante de um desafio deste, como você se sente? Fraco, não é verdade? Eu também. Diante de um desafio deste, nós nos sentimos muito fracos. Mas diga ao fraco, sou um guerreiro. Como eu posso dizer, fraco, me sentindo, sou um guerreiro, você sou uma guerreira? Fortalecendo-se no Senhor e no seu forte poder. Nós não vamos na força do nosso braço como um guerreiro que vai usar lá de violência e vai então convencer as pessoas. Não. Nós vamos como mansos cordeiros, fracos e necessitados, mas fortalecidos, profundamente fortalecidos do poder de Deus. Então você precisa resolver a sua vida com Deus, em oração a sós com Deus, e decidir de forma a viver como este guerreiro de oração neste mês de agosto. Nós vamos adentrar esse mês de agosto, estamos adentrando e vamos daqui para frente clamarmos a Deus e avançarmos. E qual é o primeiro lobo que nós encontramos? Qual é o primeiro lobo que nós encontramos? Nós mesmos. E se você não vencer no poder de Deus este lobo que está dentro de você, você vai se entregar à preguiça, ao comodismo, à covardia, e você será desertora nessa guerra. Não é comigo. Você vai inventar uma desculpa, aí eu já tenho cargo tal, eu já sou do som, da imagem, do louvor, do departamento tal. Todos nós temos muitas coisas que nós fazemos nessa vida e também que nós servimos o nosso Senhor, todos nós. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos chamados acima de todas essas coisas para alcançarmos vidas para Jesus, fazermos discípulos e cuidarmos desses discípulos. Por isso, vivemos em células. Temos grupos pequenos para cuidar melhor, ter um nível de cuidado maior com essas pessoas que estão chegando. Este é o objetivo. E trazer quantos anos nós vamos viver nessas quatro paredes, aqui de domingo após domingo, celebrando, e em volta de nós, toda uma multidão indo para o inferno, padecendo, desamparada, e a gente fazendo só um pouquinho. Uma coisa muito ali por cima. Deus quer levantar cada um de nós como esse guerreiro de oração e clamor a Deus, e em duplas nós irmos ali e avançarmos e adentrarmos nessas casas e vencermos as barreiras espirituais no poder de Deus e alcançarmos essas pessoas que precisam tanto da paz de Jesus. Então nós iremos. Então todos nós iremos. Cada um de nós iremos. Não há desculpas.
Não existem desculpas. A não ser que você esteja tão enfermo, tão doente, que você não consiga dar um passo. Mas Deus, você é salvo, você é membro dessa igreja, você é um discípulo de Jesus, você tem condições de caminhar, você consegue falar, e mesmo que você não consiga falar, mas você pode falar a linguagem dos surdos e falar para uma pessoa surda, você vai falar na linguagem de sinais. Mas de alguma forma, você precisa se dispor, vencer esse lobo que está dentro de você e deixar então Deus fazer. E mesmo que você se sinta muito fraco, fraca, Deus, tocar o nosso coração, e às vezes você pode estar fraco, fraca, e às vezes você pode estar enfermo mesmo. Fraco e fraca espiritualmente, fraco e fraca fisicamente. Mas olha o que diz o texto aqui de Tiago, capítulo 5, o verso 16. Vamos abrir lá. Olha Tiago, capítulo 5, o verso 16. Tiago 5, XVI. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tradução é poderosa e eficaz. Nós vamos então interceder uns pelos outros neste mês. E aqueles enfermos de alma, aqueles enfermos fisicamente que se sentem fracos, Deus vai curar. Deus pode curar e capacitar você para poder ir, seja você idoso, seja você muito jovem, seja você a condição que você estiver. Eu estou numa situação tribulada por causa dessa situação, eu estou sofrendo muito. Mesmo que você se sinta fraco ou esteja numa situação crítica, esteja enfrentando uma situação, um problema muito sério. E talvez todos nós aqui tenhamos situações muito sérias que nós estamos envolvidos e batalhando na vida, enfrentando uma situação difícil. E que às vezes até está fora do ritmo normal da sua vida, ocupou muito tempo, uma situação de enfermidade, seja o que for. Você lembra Jó? Você lembra o sofrimento de Jó? Eu creio que o homem que mais sofreu no Antigo Testamento foi Jó. Porque tem Paulo também no Novo Testamento. Sim, tem falado de Jesus, é lógico. Mas, a não ser Jesus, Paulo sofreu demais. Talvez sofreu mais do que Jó. Mas Jó sofreu muito. Você lembra da história de Jó? Ele perdeu tudo, perdeu todos os filhos, todos os seus bens, e ainda fica com uma esposa rixenta, apunhando, e essa Deus não tirou, amaldiçoa seu Deus, e aquela coisa toda. Você conhece a história de Jó? Mas Jó, então, um propósito de Deus, ele chega no final do livro, no capítulo 42, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Ele estava agora não só um religioso, mas íntimo de Deus, porque Deus utilizou todo aquele sofrimento para mostrar quem Ele era e trazer a face dele, a presença dele mais perto de Jó. E Jó foi quebrado pela presença de Deus. Agora os meus olhos veem o Senhor. Deus usou todo aquele sofrimento para trazer Jó para a intimidade dele. Mas Deus não supriu de volta as coisas que ele tinha, até que ele fez o que está em Jó. Abre lá comigo, está em Jó 42, o verso 10.
até ele fazer isso aqui, olha. Olha o que ele fez. Jó 42. Aí só depois que Jó cumpriu esse propósito de Deus, que Deus então multiplicou muito mais do que ele tinha antes. Devolveu tudo que ele tinha e muito mais. Olha Jó 42, o verso 10. Depois que Jó orou por seus amigos, olha o que ele fez. Olha aqui. Depois que Jó orou por seus amigos, que eram uns traíra, né? Que só atrapalharam ele no processo todo. Ó, depois que o Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro, tudo que tinha antes. Deus só devolveu para ele o que ele tinha antes, só depois que ele fez o quê? Ele orou, ele intercedeu pelos seus amigos. Em todo esse sofrimento que você está passando, que eu passo também nessa vida, nos problemas que nós enfrentamos, e Deus permite o sofrimento em nossas vidas, que é para revelar o que está no nosso coração e trabalhar o que está no nosso coração para santificar e para nos trazer mais na intimidade dEle. E nessa intimidade com Deus, Ele nos ensina, nós intercedemos por nós, e intercedemos pelos nossos irmãos. Intercedemos por essas pessoas. Então é neste nível que mesmo que você se sinta fraco, Ele renova as suas forças. Mesmo que você esteja sofrendo muito, não há desculpa por causa do sofrimento. Você pode interceder nesse mês por você mesmo, pelos outros, pela sua dupla, as pessoas que você vai alcançar, e Deus vai abrir portas, Deus vai te mostrar pessoas, Deus vai te usar poderosamente como um guerreiro, uma guerreira dele, seja nas condições que você estiver. Se você tiver forças para se levantar, Deus vai te usar. E Ele pode fazer, Ele pode curar, Ele pode restaurar força, saúde, nosso Deus pode qualquer coisa. E te levar, você idoso, idosa, seja qual a condição, levar você a ser este que anuncia a luz, que anuncia a paz de Jesus, o amor de Deus, estas vidas tão necessitadas. Então o que nós vamos fazer nesse mês de agosto? Nós vamos começar hoje intercedendo. Vamos já nos mover em intercessão, em oração agora. E no dia 18 desse mês nós vamos ter uma vigília de oração. E nós estamos convocados, todos nós, sem exceção, a estarmos nesta vigília, buscando a Deus juntos, clamando pelas vidas juntos, por estas almas, pela salvação, das 8 da noite à meia-noite, 4 horas, clamando a Deus pelas famílias do Frutificando, pelas famílias que nós estamos já orando, por outras famílias que Deus vai colocar no seu coração, que estão próximas da célula. Nós vamos trazer esses nomes, nós vamos interceder, e principalmente por nós mesmos, para nos fortalecermos, para nos robustecermos. Vamos, neste culto de hoje, quinta-feira, vamos continuar a cada reunião intercedendo, e você sozinho em casa. Essa é a grande ênfase do Ministério de Oração. Tudo que os irmãos estão recebendo agora, o Ministério de Oração recebeu já sexta-feira. Agora o Ministério da Igreja de Oração está orando, sabe por quem? Por você. Nós nos concentramos com o Ministério de Oração, orar para que Deus, agora, neste culto, Ele abra, mova, mexa o seu coração de uma forma extraordinária, e você saia aqui cheia de compaixão pelas almas. Domingo que vem nós vamos ter o Dia dos Pais. No terceiro domingo nós vamos ter uma mensagem só sobre compaixão, para Deus incendiar o seu coração, encher o seu coração de compaixão, e nós vamos, movidos pela compaixão de Cristo, irmos atrás dessas pessoas perdidas, e sermos
poderosamente usados. Você imagina isso? Você vê que isso é possível? Claro que é. Mas começa onde? Começa em mim e começa em você. Você assumindo, como discípulo de Jesus, a tua missão de você fazer discípulos se você é mulher, e Deus vai te usar, talvez como nunca usou, em toda a sua vida, de forma extraordinária. Deus vai fazer, Deus vai trazer, Deus vai mudar, agora é só você concordar com Ele. Qual é a resposta que você dá para Deus? O que você vai decidir fazer da sua vida? Você vai abandonar de uma vez por todas essa ideia de que a gente vive como igreja para se sentir bem? Para você vir, eu me senti bem naquela igreja. Bem, se você se sentiu bem. Bom. Mas nós estamos aqui para ser confrontados pelo nosso Mestre, nós estamos nesse mundo para proclamar a paz de Jesus, nós estamos aqui para serem movidos, pagarmos preço, fazermos sacrifício, sofremos o que for necessário por amor a Cristo. Este é o verdadeiro Evangelho para o qual Jesus morreu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está dentro de você e quer usar você, no poder do Espírito Santo dele, a alcançar muitas almas para Jesus. Você duvida disso? Isso é verdade ou é mentira? É verdade ou é uma ilusão? Isso é a mais pura verdade do que nós vemos no Evangelho como razão de nós sermos e existirmos. Por isso está na hora de cada um de nós subirmos mais alto. Você tomar a decisão que você precisa tomar. Você está muito concentrado, talvez, em você mesmo, nos seus problemas, nas suas necessidades. E Deus sabe disso. E Deus quer te ajudar, mas você precisa se entregar para Ele. Você precisa concentrar-se nele. Priorizar o reino em primeiro lugar e viver para esse reino. E as outras coisas que você está tão preocupado, às vezes tão embaraçado, tantas preocupações, Ele diz, eu vou suprir, eu vou acrescentar, mas põe em primeiro lugar o meu reino, e as outras coisas serão acrescentadas para você. Jesus nos prometeu isso, o nosso Mestre, que é fiel e não é homem para mentir. Então, o que eu vou fazer agora? Dar a minha vida para ser esse intercessor. E eu vou orar agora, principalmente para vencer o lobo que está dentro de mim, que é a nossa carne. E nós vamos orar primeiro por isso, para que seja vencida todo esse comodismo, todo esse engano, seja desbaratado agora em nome de Jesus, e você saia daqui como um discipulador, como um missionário do Senhor que você é, decidido, decidida a ser treinada para as casas de paz, e você querer alcançar pessoas para Jesus, e você querer aprender, ser treinado, ser capacitado, e você vai santificar a sua vida, tratar a sua vida agora com este propósito de aproximar outras vidas de Deus. Essa a vida que Jesus chamou abundante, que Ele nos traz para a gente viver. E de uma vez por todas fazemos toda a diferença. Você tomando essa decisão individualmente, você não imagina o que Deus fará. Nós não conseguimos imaginar o que Deus fará. Neste bairro, na nossa vizinhança, nessas visitas, nossos olhos verão o extraordinário de Deus acontecer. Os milagres de Deus acontecer, salvando vidas, transformando vidas, como talvez nunca nós vimos na nossa história. Talvez que nunca nós vimos
como crentes. E Deus fará, mas precisa você se levantar. Cada um de nós, sem exceção. Então nós vamos orar, interceder, vamos orar por nós, primeiro agora, e depois também uns pelos outros, e pelas pessoas que precisam tanto da paz de Jesus, para que sejam também casas de paz. Oremos. Ó Deus, estamos vendo, ó Deus, eu vejo claramente, de uma forma tão cristalina, o desejo do Senhor para a minha vida, o propósito do Senhor para a minha vida. Está revelado a mim a razão de eu existir. Por isso, Deus, eu te peço, tem misericórdia de mim e me ajuda, ó Deus, a me dar ao Senhor. Agora, Deus, eu confesso diante do Senhor cada amarra, cada pecado, cada não que já disse ao Senhor, toda rejeição ao Senhor, toda a apatia, todo comodismo, todo orgulho, toda a impureza, toda a amargura, toda a mágoa, todos os pecados, Deus, que tem cometido contra o Senhor. E o Senhor bem sabe. Agora, Deus, eu confesso ao Senhor, arrependido, cada irmã aqui arrependida, como diz a Tua palavra, se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Eu tomo posse, ó Deus, da verdade da Tua palavra. Como tomei posse, ó Deus, da Tua palavra para a salvação da minha alma. E sei que o Senhor me salvou. Da mesma forma, eu sei que o Senhor me perdoa agora de todos esses pecados. Obrigado, Deus, por me perdoar. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que eu tenho, ó Deus, de perdoado. Agora eu me consagro ao Senhor como um ministro da paz, como um servo da paz, a levar a Tua paz aos aflitos, aos desamparados, aos perturbados pelo medo. Que o Senhor, Pai, encha o meu coração de plena compaixão. E, ó Deus, eu seja usado na minha vida como este ministro, cada irmã como ministra da paz. E, Deus, o Senhor me leve agora, ó Deus, me levante, me ajude a vencendo este lobo que, ó Deus, no nome de Jesus está sendo vencido hoje. E, ó Deus, agora, confessados meus pecados, ó Deus, eu me levanto, ó Pai, como este cordeiro, fortalecido pelo Teu Espírito, para interceder pelos meus irmãos que estão aprisionados ainda no engano, que ainda estão iludidos, ó Deus. Eu me levanto aqui para interceder por eles. Deus, socorre a cada um dos meus irmãos aqui, Pai, que estão ao meu lado, que possam ainda estar, ó Deus, titubeantes, estejam, ó Deus, incrédulos, ou Pai, não queiram consagrar a vida ao Senhor, que o Senhor toque, que o Senhor mova as circunstâncias e que tudo contribua para que esta pessoa seja quebrada, quebrantada. Faz, ó Deus, o que for necessário para levantar, ó Deus, cada um de nós, Pai, a nossa família aqui do Jardim Colonial, como estes
ministros da paz e sejamos, ó Deus, poderosamente usados pelo Senhor. E os nossos olhos verão a Tua glória nestas vidas, vidas transformadas, vidas, ó Deus, salvas, pelo poder do Teu Espírito, Deus, através, Pai, da minha instrumentalidade e da instrumentalidade do meu irmão que está aqui, da minha irmã que está aqui do meu lado, que está aqui, ó Deus, neste templo, que porventura ouvirá esta mensagem ou ouve, ó Deus, pela internet. Deus, que possa cada vida, cada coração, agora consagrado ao Senhor, se levantar com esses ministros de oração, de intercessão. Assim, ó Deus, hoje, assim, ó Deus, quinta-feira que vem, nos outros dias, ó Pai, que nós estamos sozinhos e reunidos em igreja, nós vamos perseverar na intercessão. E sabemos, Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E sabemos que o Senhor escolheu, ó Pai, agir assim. E o Senhor fará, Deus, o Senhor fará grandes coisas através das nossas vidas. E a maior delas é a salvação desses perdidos, através da nossa instrumentalidade. E guiá-los, ó Deus, como discípulos, cuidar bem deles, ó Deus, e vermos, ó Pai, esses discípulos crescendo no conhecimento através da ministração do Senhor, através de mim. De mim. O Senhor quer me usar e usará. E os meus olhos verão essas pessoas, ó Deus, sendo ganhas para Jesus através da minha instrumentalidade, cuidadas, discipuladas, aconselhadas através da minha boca. E o Senhor, ó Deus, socorrendo através das minhas mãos. Deus, o Senhor quer e vai me usar. E vai me usar muito mais. E assim, ó Deus, será muito bom. Muita alegria, mesmo que envolva sofrimento, e haverá. Mas, ó Deus, a maior alegria da minha vida será, ó Deus, ser cada vez mais usado, e cada vez mais uma irmã que outra, todas usadas pelo Senhor. Faz, Deus, a Tua obra. Nós nos damos ao Senhor, nós nos consagramos ao Senhor. E agora, Pai, aceita este louvor que nós vamos dar ao Senhor. Aceita este louvor, ó Pai, que nós vamos entregar ao Senhor. De todo o nosso coração, que Te exalte, que seja um louvor de lábios que confessam o Seu nome, das vidas, da minha vida consagrada ao Senhor, das nossas vidas entregues ao Senhor, e o Senhor seja adorado, glorificado, e nós vejamos, ó Deus, o que o Senhor fará em nós e através de nós, para a nossa alegria e para a Tua honra e a Tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos colocar em pé, vamos louvar o nosso Deus, entregar esse louvor para o nosso Deus, consagrados, entregues ao Senhor, como uma verdadeira casa de paz, cheia da paz de Deus, que vai além dos nossos problemas, além das nossas necessidades, além das nossas fraquezas. Hoje Ele fortaleceu você, colocou a paz dEle no seu coração, te animou, te desafiou, está movendo você a levar a paz às outras pessoas. Agora é só você adorar a Deus, se entregar, sair daqui decidido a continuar intercedendo. Nós vamos dar mais instruções para os irmãos durante a semana, na quinta-feira, nos próximos domingos. Vamos nos organizar, vamos passar as datas, tudo organizadinho, material, tudo mais, e nós vamos estar muito bem capacitados para nós alcançarmos ali as pessoas e estarmos distribuindo, espalhando essas casas de paz e sermos muito mais usados pelo nosso Deus para a sua honra e glória. Agora vamos celebrar o Senhor, agradecer pelo que Ele falou e está movendo na sua vida, na vida de todos nós que somos a sua igreja, na vida da sua igreja. Louvemos ao Senhor.